Alugo apartamento situado na orla da Lagoa Boa Vista, com fácil acesso à pista de Cupa e à área de lazer da lagoa. A localização é privilegiada, próxima a academias, hipermercados, escolas, padarias e ao centro da cidade. O imóvel apresenta acabamento refinado em porcelanato, dispondo de 3 quartos, sendo uma suíte e 2 com armários planejados. Conta ainda com uma cozinha americana equipada com armários, banheiro de serviço e 2 vagas de garagem.